E a gente já começa o Jornal desta noite falando da polêmica CPI do MEC, que pode ser aberta no Congresso Nacional, além de outras CPIs também. O plenário do Senado está reunido neste momento para fazer a leitura dos requerimentos, além da CPI do MEC e de mais 3 CPIs. Yasmin Costa chegando ao vivo com os detalhes para a gente. Yasmin, boa noite. Rodrigo Pacheco, presidente da casa, já iniciou o processo? Parece que começou, vai sair aí a leitura tão esperada pela oposição dessas CPIs. Boa noite, Live, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente do Senado começou há poucos minutos fazer a leitura daquelas 3 CPIs que tratam de temas diferentes, mas que precisam dessa leitura no plenário, porque é ali um primeiro passo para a instalação, efetivamente, para a instalação dessas CPIs. Quais são? Ele começou pela leitura da CPI que trata das ONGs no Amazonas. Na sequência, ele vai fazer a leitura da CPI que pede para investigar obras inacabadas, financiadas com dinheiro também do Ministério da Educação. E, por último, faz a leitura da CPI do MEC, que essa CPI, sim, é para investigar as possíveis irregularidades no repasse de recursos dentro do MEC, recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, e também aquele suposto tráfico de influência liderado pelos 2 pastores sob a gestão de Milton Ribeiro. Essa leitura, como eu disse, é o primeiro passo, mas na sequência ainda existe um caminho bem longo para que essas CPIs aconteçam. Mas essa leitura aqui no plenário, Lívia, foi um acordo bem articulado entre os líderes que se reuniram e chegaram aí a uma posição conjunta de que era necessário que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fizesse a leitura da CPI do MEC e, junto com essa CPI do MEC, fizesse a leitura de outras CPIs que já estavam aí nessa fila aguardando a leitura do relatório. A gente vai seguir acompanhando essa leitura por aqui, porque até o final do dia muita coisa ainda pode acontecer, né, Lívia? Com certeza, Yasmin. Mas o presidente do Senado vai manter, então, a decisão de instalar comissões só depois das eleições, apesar da leitura dos requerimentos? Exatamente, Lívia. Como eu disse, isso é um primeiro passo, né? Vamos dizer assim. Essa leitura, na sequência, é que os parlamentares começam ali a indicar os nomes que vão fazer parte dessa comissão, mas isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a gente conversando aqui nos bastidores aqui do Congresso Nacional, isso só fica para depois do retorno das atividades legislativas, porque agora é um período muito curto. Os parlamentares têm até o dia 15 de julho, porque é numa sexta-feira, e a atividade parlamentar termina efetivamente dia 17, mas é num domingo, então a gente coloca na sexta-feira, dia 15 de julho, eles têm o prazo aí final, porque depois é recesso e só voltam em agosto. Mas agosto a gente lembra, dia 16 de agosto começa a campanha eleitoral e os olhos já ficam mais voltados ali para essas campanhas, para as bases. 1/3 do Senado aqui, pelo menos 27 senadores, estão ali mudando. Há uma mudança, alguns vão tentar reeleição, outros vão tentar um outro mandato, então muitos parlamentares não vão estar aqui por Brasília. E essa é a grande expectativa, no retorno das atividades, essa CPI acontecer, mas a gente precisa saber se há quórum para que isso realmente ocorra. E a gente ainda não tem certeza de nada. Eu até questionei um parlamentar que estava aqui, será que vai ter quórum, senador, na próxima, depois do recesso parlamentar? Nem eles sabem ainda. A gente também tem que seguir acompanhando. Agora, Yasmin, diante dessa notícia de que instalação de CPI só depois das eleições, a oposição já se mobiliza para ingressar com ação no STF para tentar antecipar o início, pelo menos, da CPI do MEC, né? A CPI que tem dado mais pano para manga, vamos dizer assim, é essa CPI do MEC. O senador Randolfo Rodrigues, que foi quem protocolou esse pedido de CPI do MEC, já sinalizou que se a comissão não for realmente instalada, porque depois dessa leitura os líderes partidários precisam indicar os nomes que vão compor a comissão. E ele disse que se isso não ocorrer, se essa CPI não sair do papel, ele pretende sim recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E vale lembrar, né, Lívia, a CPI da Covid-19, ela só saiu do papel aqui no Senado Federal depois de uma decisão lá do Supremo Tribunal Federal, uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso que determinou
que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instalasse a comissão. A gente vai ter que ver se isso vai acontecer também com essa CPI do MEC, porque agora o cenário é diferente. Ano eleitoral, campanha eleitoral aí pela frente, e no final do ano há também a possibilidade, dos parlamentares já levantam a possibilidade dessa CPI ser instalada só depois das eleições, as atividades começarem só depois das eleições. E aí o período também é curto, porque é outubro, novembro e dezembro, porque dezembro também tem recesso parlamentar, e para 2023 muda a legislatura. Então, se eles quiserem, a oposição realmente quiser, tem que se articular para que essa CPI saia entre agosto e dezembro desse ano. Exatamente, praticamente haveria só novembro aí para que as investigações fossem realmente realizadas, né? Só reforçando então, Yasmin, pelo menos em relação à CPI do MEC, que você explicou agora que é a mais polêmica, a leitura do requerimento já foi feita. Obrigada, viu, pelas informações. Qualquer novidade é só nos acionar. Bom trabalho aí para você. Vamos então ao primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta quarta-feira. Conosco hoje estão Cristina Grêmio, Rodrigo Constantino e Alfredo Scaff. Ótima noite a vocês. Começo pelo meio hoje com o Rodrigo Constantino. Constantino, quero uma análise sua em relação à postura de Rodrigo Pacheco. Ele fez um acordo com os líderes partidários, né, essa semana. Já leu o requerimento da CPI do MEC, deve ler outros requerimentos de abertura de CPI até o final do dia, mas a instalação dessas comissões vai ficar mesmo, ao que tudo indica, para depois das eleições. O que significa que elas vão ter menos de 2 meses para ser instaladas e avançarem e concluírem as investigações. Você acredita que essa sinalização de Pacheco, essa medida adotada por Pacheco, é um sinal de que ele não quer se indispor nem com situação, nem com oposição? Qual a sua visão a respeito dessa postura? Boa noite, Lívia, boa noite aos colegas e boa noite a todos. Veja, o Rodrigo Pacheco, como presidente do Senado, ele está atendendo ali as pressões das lideranças. A maioria entende que não há clima, não há momento para uma CPI, porque estarão voltados para as suas respectivas campanhas ou para as bases dos seus partidos, mesmo aqueles que não vão tentar a reeleição. Então não existe clima no Senado e desejo suficiente para instaurar essa CPI. A minoria, a mais barulhenta, né, a turma do Randolfo Rodrigues, quer porque quer uma CPI e para eles não faz nenhum sentido que fique para depois, porque eles não estão interessados em investigar escândalos ou eventuais desvios no MEC ou em qualquer lugar que seja. O Randolfo Rodrigues coordena a campanha do ex-presidente Lula, né, dos maiores escândalos de corrupção da história desse país. Então, obviamente, eles estão querendo criar um palanque eleitoral para poder desgastar o presidente Bolsonaro, tentando inferir ali, imputar crimes e desvios. Vamos lembrar que essa CPI só conseguiu as assinaturas que faltavam quando teve aquele episódio espetaculoso da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Prisão esta que foi derrubada no dia seguinte pelo desembargador Ney Belo, porque considerou justamente que carecia de fundamento, de embasamento, a decisão do juiz. Então, deveria ter se esvaziado no dia seguinte essa CPI. Mas, como eu já disse, o que a oposição barulhenta quer mesmo é palanque e vai judicializar, ao que tudo indica, uma vez mais isso aí, né? Isso faz muito mal para o próprio Senado. Essa CPI circense da Covid que tivemos, ela foi um ato arbitrário do ministro Barroso e isso tudo é muito ruim, muito desgastante para o próprio Senado. Agora, se perguntar para o próprio Randolfo se ele quer o mesmo tipo de atitude, né, monocrática de um ministro do Supremo para na canetada forçar a abertura de uma CPI, mas no caso a CPI das ONGs lá na Amazônia, eu tenho certeza que ele vai ter uma postura diferente. E Cristina Grêmio, queria saber de você se espera uma postura diferente do Supremo Tribunal Federal, caso seja confirmada essa previsão, como o Constantino vinha falando agora, de que seja acionado o STF para tomar partido nessa questão também, para eventualmente determinar a instalação de uma CPI. Você espera uma decisão diferente daquela que tivemos no caso da CPI da Covid-19, quando o ministro Luiz Roberto Barroso determinou ao Senado que fosse instaurada a comissão, ou não? Nesse caso, é possível uma decisão em sentido contrário. Cris, boa noite, bem-vinda. Oi, Vitor, obrigado, boa noite para você, Lívia,
meus colegas de bancada e também a todos que nos assistem. Olha, ali do Supremo é difícil a gente fazer qualquer previsão porque são várias constituições, né? Cada um com uma constituição própria na cabeça. Eu sempre tenho deixado de fora os 2 ministros mais recentes e dito que há pelo menos 9 constituições ali no Supremo e a gente nunca sabe, dependendo para quem cair a análise da questão, pode ser uma decisão ou outra. Esses 9, pela tendência que eles têm demonstrado, pelo ativismo, e já não é mais ativismo judicial, é político mesmo, eles atuam como se fossem pertencentes a um partido político e de oposição, de esquerda radical. Se for um desses, eu suponho que sim, vão fazer exatamente como fizeram com a CPI da Covid e determinar que há casos gravíssimos que precisam ser investigados, como se não houvesse uma investigação, aliás, 2 investigações já acontecendo em andamento, uma na Controladoria Geral da União, que é bom lembrar, foi aberta a pedido do então ministro Milton Ribeiro, tão logo ele próprio recebeu denúncias de forma anônima, encaminhou tudo que tinha para a Corregedoria, a CGU começou a investigar e só por isso e apenas por isso chegou a Polícia Federal. A CGU levantou os primeiros indícios ali e repassou para a Polícia Federal, que começou a ir mais a fundo nessa investigação. Então, há 3 meses da eleição, tudo que a gente não precisa é político enfiado no meio de investigação. A gente sabe exatamente por que Randolfo Rodrigues quer isso. Ele e outros senadores que, infelizmente, estão no meio do mandato, não precisam sair para a rua para batalhar voto, então estão bem tranquilos e vão ficar usando CPI como palanque. E como disse bem o Rodrigo aqui, há outras CPIs mais urgentes, né? Será que Randolfo não está preocupado com a Amazônia, já que ele é um dos senadores ali do norte do país e deveria sim estar muito preocupado? Será que ele não está preocupado com a questão do narcotráfico, que está pesadíssima no norte e nordeste? Acabou de sair o Anuário Brasileiro de Violência, mostrando que o número de homicídios caiu em todas as regiões do país, menos no norte. E no Amazonas, aliás, enquanto o Brasil inteiro caiu 6,5% o número de homicídios, no Amazonas aumentou 47,5%. Será que isso não preocupa o senador Randolph? Será que o número de 100 mil ONGs supostamente atuando na região da Amazônia, que é uma informação que já vazou, não preocupa o senador Randolph? Por que essas 100 mil ONGs não conseguem conter os desmatamentos, a morte das girafas da Amazônia? O que está acontecendo na Amazônia que só preocupa a nós e não a ele? Então tem muita coisa mais urgente para ser resolvida e ainda assim eu acho que já deixaram, enrolaram até agora, porque, por exemplo, a da Amazônia é de março de 2019 e até hoje não foi aberta. Não é agora que tem que ser aberta, né? Nisso eu estou com o Rodrigo Pacheco, deixa para depois das eleições. Agora concordo que 2 meses depois, tendo só 2 meses para apurar, não vão apurar absolutamente nada.